Olá, meus caros camaradas, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal A Verdade Prevalece. Hoje nós vamos falar um pouco de futebol, mas infelizmente é uma coisa que me deixou e tem me deixado nos últimos dias um pouco triste, né? No último dia 24 de abril de 2016, na semifinal do Campeonato Carioca, o Flamengo, comandado pelo seu capitão Wallace, entrou em campo como se fosse um bando de trogloditas, deixando de lado as crianças que normalmente acompanham o time, são os conhecidos mascotes. O jogo era contra o Vasco acabou vencendo por 2-0 e se classificou para a final. E a ideia desse movimento parecia ser mostrar que quem mandava ali era o Flamengo. Uma tentativa infeliz, diga-se de passagem, de inflamar a torcida, só que o tiro saiu pela culatra. Eu também sou flamenguista e tive a certeza da derrota de meu time assim que eu vi essa atitude. O Flamengo mostrou arrogância e total falta de humildade, fatores esses que sempre marcaram sua história de glórias e conquistas, isso tudo aliado à já tradicional raça rubro-negra. Essa história de desprezar crianças que apenas queriam entrar em campo com seus ídolos e na sequência desse ato, logo depois de deixar as crianças de lado, fincar a bandeira no meio de campo como demonstração de demarcação de território, somente serviu para decepcionar o torcedor e motivar mais ainda o Vasco. O Vasco sim jogou com raça, que faltou e muito a esse time do Flamengo que tanto amo, mas que nos envergonhou, nem tanto pela derrota, mas por essa atitude totalmente inconsequente. Esse não é o Flamengo que eu aprendi a amar e ainda amo. Esse não é o Flamengo de Zico, esse sim é um verdadeiro ídolo que jamais se portou dessa forma. Acorda, jogadores, não é por aí. Esse não é o caminho para dar a volta por cima, recuperar prestígio e voltar a conquistar títulos. Se continuarem assim, permanecerão fregueses do Vasco e de todos os outros grandes times do Brasil. E para o senhor Wallace, que agora diz que não teve culpa, pois a ideia não foi dele, digo que isso não justifica. Sendo ele o capitão do time, se realmente tivesse moral, se recusaria a agir daquela forma. Como disse anteriormente, duvido que outros ídolos que foram capitães do Flamengo, como Zico, Júnior, até mesmo Romário, que era meio marrentinho, duvido que eles aceitariam esse tipo de postura. Eu peço à diretoria do clube que tome uma atitude em relação a esse fato, pois meu Flamengo não é isso. O meu Flamengo não magoa crianças, nem precisa cravar bandeira no campo para mostrar força. A camisa do Flamengo já faz isso sozinha. Mas, por favor, não a desonrem. Punam quem tiverem que punir, seja o diretor de marketing, seja o diretor de futebol, sejam os jogadores, seja o Wallace, não interessa. Punam quem tiverem que punir e não, por favor, não desonrem a camisa do Flamengo, não desonrem o manto sagrado rubro-negro. Eu lembro do Capitão Nascimento no primeiro Tropa de Elite, quando o Neto, que era o recruta que ele estava, o aspira, né, que ele estava treinando, que ele tinha escolhido como seu sucessor, o Neto, logo após se formar no BOPE, durante uma operação para valer, ele invadiu de forma irresponsável e inconsequente uma área cheia de bandidos, por conta de arrogância e excesso de confiança. Não fosse a intervenção do Nascimento, arriscando sua própria vida, ele, Neto, teria sido morto. Na sequência, o Capitão Nascimento enquadrou o Neto e disse: "Tira essa roupa preta porque você não merece vestir. Você não é caveira, você é moleque." Da mesma forma, eu digo pro Wallace: tira esse manto sagrado porque você não merece vestir. Muito menos ser capitão. Você, Wallace, não é rubro-negro, você é moleque. Tá? Fica dado o recado, respeitem o Flamengo tem condição de superar essa má fase, eu tenho certeza que ele vai superar, já passamos por momentos piores, mas não é por aí, o caminho não é esse. O caminho não é esse. Voltem a mostrar a garra e a humildade que o Flamengo sempre mostrou na hora de recuperar prestígio, na hora que estava em maus momentos e precisava retomar fôlego e precisava sair de períodos difíceis, onde a derrota era iminente, mas ele conseguiu surpreender tantas e tantas vezes, mas como eu disse, com humildade, raça e determinação, não com esse tipo de atitude. Um grande abraço, meus caros camaradas, e até a próxima, se Deus quiser.